Parece meio chavão a gente fala para a pessoa que a primeira vez é te amamos. Às vezes a pessoa passa 20 anos da vida para ouvir um te amo. Aí chega numa igreja e fala, te amamos. O pessoal acha, é difícil acreditar, né? É difícil acreditar, é ou não é? A gente às vezes quer tirar de alguém a palavra te amo, né? E a gente fala, a pessoa chega, te amamos. E a pessoa, mas aqui ama nada, isso é conversa. Mas te amamos mesmo, porque Cristo, antes de nós nos conhecermos, antes de você entrar aqui, o Senhor, Ele te viu. O Senhor, Ele escreveu a sua história. Então, quando nós falamos que te amamos, nós te amamos em Cristo. Posso não saber de onde é que você veio, posso não saber a história da sua vida, posso não saber sequer o seu nome. Mas quando nós falamos que te amamos, é porque o amor expressado de Deus ali na cruz, na vida, na pessoa de Cristo Jesus, te alcançou. E quando você adentra aqui, quando você se achega a um lugar que é a família dele, não é sobre os meus sentimentos pessoais, não é sobre os sentimentos do João, mas é sobre o sentimento, é sobre o coração da eternidade. Não é sobre se você fez alguma coisa para me agradar, ou se fizemos alguma coisa para você para te agradar. Quando nós falamos que te amamos, é que não se refere aos nossos sentimentos, porque nossos sentimentos são vulneráveis, gente. O que nós sentimos depende do dia, depende do que a gente comeu. Nossos sentimentos, nossas emoções, elas são vulneráveis. Agora, o que é eterno, algo chamado amor, não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra dele permanece. E ele disse pela eternidade que nos amou, nós sendo infiéis. Como religião, nós criamos formas e maneiras para tentar apagar essa verdade. E a sociedade nos ensina muitas vezes que amar é reciprocidade, né? Amar, reciprocidade. Que coisa linda a palavra reciprocidade. Só que para o eterno, amar não foi reciprocidade. Ele nos amou primeiro, ponto. Por isso que quando nós falamos para você que nós te amamos, não é chavão de crente, não é chavão de pastor, não é chavão de igreja. É que o pouco que nós vivemos em Cristo, nós sabemos que ninguém vem aqui, ninguém entra aqui, ninguém de alguma forma é agregado na casa se ele primeiro não amou. Ele primeiro te amou e é suficiente. Na caminhada a gente vai expressar, na caminhada a gente vai, de repente vai dar umas lixadas na esquina, né? A gente vai passar por momentos, vamos ter o caminho, o quilo do sal, eu brinco com o nosso pessoal, vai ter os momentos difíceis, vai ter os momentos bons. Mas sabe o que é que fica acima de tudo isso? É que ele nos amou. Isso é o mais importante. E isso ele expressa na palavra dele, que ele nos amou primeiro. Antes de eu e você imaginarmos a um dia termos um compromisso com ele, ele estabeleceu um compromisso conosco na cruz do Calvário. No início da caminhada a gente até aceita essa verdade. No início da caminhada a gente, de forma extravagante, nós temos um coração muito melhor para agradecer. Nos primeiros meses, nos primeiros anos da nossa jornada com Cristo, parece que é mais fácil sermos extravagantes na nossa gratidão a Ele. A intimidade e o relacionamento, eles são muito bons, porque nós conhecemos o outro. Mas a intimidade e o relacionamento muitas vezes nos leva a um lugar também de não respeito. E a gente precisa cuidar com isso. O nosso relacionamento com Deus, muitos de nós
de anos de caminhada na fé, perdemos a essência da gratidão a Ele. Perdemos a essência de sermos gratos a Ele. Nós temos, eu já tenho 10 anos pastor de igreja, eu tenho 15 anos, tenho 20 anos, tenho 5 anos, já conheço Deus, eu me arrumo, vou para a igreja, mas eu não espero nada mais, eu não encho o meu coração de gratidão para estar com Ele. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, sobre a extravagante gratidão, ou a extravagante adoração, ou a adoração extravagante. Atos que para muitos de nós eram tão simples, de gratidão ao Senhor, que no decorrer da caminhada parece que fica mais pesado, ficou mais estreito, e a gente começa a desleixar. A gente não mais se propõe a se derramar diante dele. A palavra do Senhor nos fala a respeito dessa situação. E essa semana o Senhor ministrou muito ao meu coração. Eu venho já há alguns meses, uns 6 meses ou uns 15 anos, né? Que a gente não gosta de dar data, irmãos, porque aí os crentes ficam tentando fazer tabelinha para ver se Deus vai fazer a mesma coisa. A gente é dose, irmão. A gente ouve o testemunho de pessoas e a gente quer trazer o testemunho da pessoa para a nossa vida. E você tem que estar em Deus. Você não tem que ter o testemunho do outro contigo. Você precisa aprender o Deus que está com o outro. E há algum tempo o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito de algo, a respeito de valor, a respeito de derramar-se diante dele. E nessa semana o Senhor tem falado muito comigo em uma passagem, tem ministrado muito ao meu coração a respeito daquela mulher do vaso de alabastro. Não sei se vocês lembram dela. Pedi a vocês que abram as suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Em meio a todas as situações, em meio a todas as tormentas que era para aquela mulher se apresentar naquele ambiente, Marcos capítulo 14, a partir do verso 3, vai nos falar de uma pessoa, vai nos falar de uma mulher chamada Maria, que ela foi extravagante na sua gratidão. Irmãos, o final da mensagem vai ser, o final da mensagem vai ser o quanto você tem conseguido se derramar diante dele. O final vai ser isso. Mas eu quero perguntar a você, já de início, o que tem impedido que você não seja mais extravagante a ele? O que tem acontecido que você tem retido o seu glória na sua boca? Você tem retido as suas mãos dentro do bolso? Você tem retido os seus joelhos extenso? O que é que tem feito a voz dele te acordar pela madrugada, você saber, você reconhecer que é ele que está falando, e ainda assim você decidir não falar com ele? E aparentemente eu vou estar falando, como é ceia, nós vamos estar falando para homens e mulheres que já tomaram uma decisão junto ao Senhor. Mas você que está aqui, que não tomou uma decisão ainda com o Senhor, eu peço que o Espírito Santo traga clareza sobre a sua mente.
O que é que tem impedido que você não se derrame? Não derrame o seu melhor diante dele. O que é que tem impedido que você não quebre a casca da justificativa, da religiosidade, da sua retórica? O que é que tem impedido de você não se achegar por completo a Ele? Extravagante gratidão. Muitos de nós aqui fazemos tantas coisas, não estávamos preocupados com o que as pessoas estavam dizendo. Alguém ligava, alguém pedia alguma coisa, alguém estava precisando estava passando alguma necessidade de prontidão. Eu nem olhava, nem pensava o que estava acontecendo. Entrava no carro, ia lá, ajudava, botava alguma coisa no fundo do carro, lá levava, ajudava, chegava lá, orava com a pessoa. E outros iam dizer: não, deixe de ser bobo, isso aí é errado, não, eu não faria assim. E você não estava nem aí. Muitos de nós não precisava de um líder, não precisava de um pastor, não precisava de uma pessoa para dizer: você vai fazer uma campanha de oração, você vai passar 7 dias de jejum, você vai passar 15 dias assim, vamos ler a Bíblia desse jeito. Não se precisava. Você tinha sede e fome. Era você que testemunhava: olha, o Senhor me levou o Senhor tem me levado o Senhor tem me chamado para. Extravagante gratidão. Se eu precisava jejuar 5 dias, se eu precisava jejuar 3 dias, se eu precisava jejuar 10 dias, eu jejuaria. Não precisava de algo especial para isso. O que era sempre especial é eu estar obedecendo a Ele, era eu estar sensível à voz dEle. Extravagante gratidão. Não estávamos ouvindo o que o que a sociedade pensava sobre igreja, sobre dizimistas, sobre ofertantes. Nós queríamos render ao Senhor a nossa gratidão. A gente não estava levando para a igreja nossos dízimos e oferta, nós estávamos levando ao Senhor. Olha como é que muda o negócio. Tem um projeto que está sendo feito assim. A igreja tem dinheiro, não vou levar. Não, antes. Não, eu vou fazer porque é do Senhor, a obra é do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tantas coisas foi acrescentada na sua vida, por você ter uma extravagante gratidão. Mas hoje, esses mesmos empecilhos, essas mesmas situações que sempre existiram pessoas que falavam mal, sempre existiram pessoas que vai dissuadir, que vai teorizar suas formas e maneiras, para tentar tirar você de uma gratidão extraordinária, extravagante. E essa extravagância pertence a você. Não é sobre o que o outro fez, não é sobre o que aquele apóstolo, o que aquele profeta fez. Não. É sobre você. É sobre o que é extravagante para você, o que é gratidão. O quanto a tua gratidão leva você a fazer coisas que as pessoas vão dizer: eu não faria. Mas você sabe o quanto Ele tem sido fiel para você. Extravagante gratidão a Ele.
Marcos capítulo 14, a partir do verso 3, diz assim: estando ele em Betânia, Jesus, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher, Maria, é a mesma Maria, Marta e Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher, alguns dias atrás, ela viu o irmão dela ressuscitar. Essa Maria é a mesma que estava naquele episódio aos pés de Jesus, enquanto Marta estava correndo, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres. Essa mesma Maria é aquela que ouviu Jesus falar para Marta: Marta, Marta, uma coisa só basta, uma coisa só é suficiente. Essa mesma Maria é a Maria que foi ao encontro de Jesus, que estava junto com Jesus, que recebeu Jesus no dia, 4 dias após o enterro do seu irmão. Essa mesma Maria foi a Maria que ouviu Jesus falar: Lázaro, vem para fora. Essa mesma Maria ouviu todos, inclusive sua família, a falar que não tinha mais condições de Lázaro viver, já fedia. Essa mesma Maria que agora aqui está apresentando algo extraordinário, extravagante. Essa mesma Maria, ela tinha ouvido a sua irmã Marta dizer que não tinha mais jeito. Ela ouviu todos os seus parentes dizer que não tinha mais jeito para a vida dela, para a vida de Lázaro. Alguns dias depois, ela, tomada de gratidão, ela pega um vaso de alabastro. Os historiadores falam que era em torno de 500 ml. Um vaso de alabastro, um vaso que colocava-se perfume, o extrato do perfume, a essência. A Bíblia vai nos falar depois que custava em torno de 300 denários. 300 denários, se você levar em consideração, um denário era o valor de um dia de trabalho. Se você pegar o valor de hoje, o salário mínimo, dividir por 30 dias, você vai ter noção, multiplica isso vezes 30, vai dar 15 mil e alguma coisa. Aquele vasinho de 500 ml, acho que menor do que esse vaso aqui. Em torno de 15 mil e pouco. Um ano de economia que aquela mulher tinha. O nardo, uma essência que se colocava, que as pessoas utilizavam para ungir aquelas pessoas que os visitavam, e eles tinham um grande apreço. Se pegava a pontinha do dedo e passava na testa. Nada, uma gota. Quando você fazia isso com alguém, você queria expressar para a pessoa de que aquela pessoa, ela era bem recebida e que ela tinha toda a sua gratidão por você ter estado ali. Era uma forma de você expressar gratidão àquela visita. Nem todas as visitas recebiam o perfume, a essência. Mas o que eu quero levar você a refletir junto comigo nessa noite é que essa mulher, ela pega esse vaso de alabastro, de repente o que ela mais, as suas reservas, e ela traz e ela lança sobre a cabeça de Jesus. Algumas versões vão falar cabeça e pés, outras versões vão falar que foi todo o seu corpo, mas resumindo, ela lançou sobre Jesus.
Nas outras passagens fala que ela estava enxugando com os seus cabelos os pés de Jesus conquistado. Perfume de nardo puro e muito preço. Irmãos, tem pessoas colocando preço onde você deveria estar vendo valor. A gente passa uma boa parte da nossa vida, e aqueles que amadurecem começam a entender que chega uma parte da vida em diante que você precisa tirar os olhos de preço e começar a pensar sobre valor. Você pode gastar todas as suas finanças construindo uma casa, construindo uma linda casa, uma linda mansão, num bairro excelente, condomínio fechado. Você pode colocar todo o sistema de segurança. Você pode encher todas as prateleiras desta casa de alimentos. Você pode colocar os móveis mais caros que existam. Isso se chama-se preço. Mas um lar tem um valor. Um lar não é por preço, é um valor. No verso 4 fala o seguinte: alguns dos presentes indignados diziam uns aos outros: para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Por que você fica, em outras palavras, o que essa turma é a mesma classe de espíritos imundos? É a mesma classe de espíritos imundos que usam pessoas neste tempo, para falar: por que você vai para a igreja? Por que você tem esse negócio de igreja? Por que você faz esse negócio de oferta? Não é mais fácil comprar cesta básica e levar para os necessitados? Por que você dá dízimo? Por que você dá primícia? Não é mais fácil você pegar esse valor e levar numa ONG e dar para os pobres? Você percebe que é o mesmo espírito? Porque aquela mulher estava levando a sua honra, a sua gratidão ao Senhor Jesus e derramou isso sobre Jesus. Só que aqueles espíritos que estavam presentes ali, utilizando-se de quem? No livro de João, no capítulo 12, vai nos falar que essa pessoa que disse foi Judas. E esse Judas Iscariotes era aquele mesmo que tinha o costume de meter a mão no dinheiro da equipe. O cara já era ladrão. E você já percebeu que os ladrões normalmente sempre buscam as questões sociais para dissuadir a responsabilidade? Quem não tem compromisso com a verdade, sempre vai usar a pobreza, a falta, a miséria, para poder sair da responsabilidade. Sempre. É o mesmo, não mudou. Existia uma pessoa que estava se derramando diante do Senhor, uma pessoa com coração contrito, uma pessoa cheia de gratidão, levando sua oferta ao Senhor. Derramou-se sobre um ano de trabalho. Calcula aí quanto é que dá um ano de trabalho teu. Um ano extravagante. Se você falar para sua esposa ou para o seu esposo, aí ele vai: tu é louco, não faz isso, né? Um ano. E estamos levando em consideração que era uma mulher. É pior ainda, porque naqueles dias, lembra disso? Naqueles dias, mulher
Não adquiria. Imagina o esforço dessa mulher fazer reserva com a família, com a sua família. 1 ano. Gratidão extravagante. E o que vai acontecer quando você começa a ter ações de gratidão ao Senhor de forma extravagante? O que acontece? Vai aparecer pessoas, vai aparecer esses mesmos espíritos que vão utilizar o quê? A teoria dos ladrões. A teoria dos ladrões. A teoria de Judas. É melhor fazer para os pobres, é melhor fazer para os necessitados. Não era sobre isso aquele instante. Por isso que nós temos costume de falar, gente, ofertas, primícias, não é uma questão de necessidade. É uma questão de crédito, é uma questão de honra ao Senhor. É honra ao Senhor. Extravagante gratidão. Nós gostamos de ouvir as músicas que falam dessa passagem, nós gostamos de chorar, nós gostamos, de ser ministrado pelo Senhor, mas nós não entendemos a essência. Os outros que estavam ao redor daquela mulher estavam vendo o preço o preço da sua hora de trabalho, o preço dos seus dias servindo ao Senhor. Mas o coração daquela mulher estava firme, focado no valor eterno. Você de repente, quando se fala de um trabalho, de um servir, de uma obra na casa, de repente você vai calcular as suas horas extras. Não, eu não posso porque eu posso ganhar isso, posso ganhar aquilo. Mas eu quero falar para ti, será que você não está colocando os olhos no preço? Será que você não está focado no preço e tem esquecido do valor? Porque aquela mulher, ela estava vinculada ao valor. Aquelas pessoas que estavam do lado, que estavam murmurando. Olha o espírito de murmuração. O espírito de murmuração traz o quê? Miséria, pobreza, escassez. Estavam onde? Presente ali. Usando a mente de quem? Dos ladrões. E qual era a ferramenta que eles estavam tentando manipular? O miserável, o necessitado. Adoração extravagante, irmãos. Isso não mudou, irmãos. A nossa adoração ao Senhor, ela continua. O nosso glória, o nosso aleluia, o levantar das nossas mãos, isso precisa ser extravagante. Precisa ser algo seu com Ele. Seus votos, teu compromisso com Ele, é você e Ele. Aí o que Jesus fala? No verso 6, Jesus porém disse, deixai-a, porque aborreceis? Porque aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo, sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim, nem sempre me entendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Aquela mulher, em gratidão, ela se derramou de tal forma diante do Senhor. O coração de gratidão dela àquilo que o Senhor tinha feito pelo irmão dela, antecipou ela no tempo. Olha que coisa maravilhosa. Se você pegar só isso, um coração grato, um coração extravagante, você tem um acessar no tempo. Você acessa o tempo antes. Um coração extravagante,
Um coração grato, um coração de adoração extravagante, um coração que derrama-se tudo, que entrega tudo ao Senhor, que entrega o seu ar que respira, que entrega o seu louvor, que entrega a sua força, que entrega os seus pensamentos ao Senhor. Eu vou te dizer, querido, essa pessoa, ela antecipa o tempo. Qual é o portal, Senhor? Qual é o portal, pastor? Para as dimensões espirituais. Qual é o portal, pastor? Para os portais eternos se erguerem. Seja grato ao Senhor. Seja extravagante no Senhor, em sua adoração. Antecipe o tempo. É o que está dizendo aqui Jesus. Não foi ela que falou, foi ele que disse. Ela antecipou-se. Sabe por que muitas vezes está parecendo que você está sempre atrasado? Sabe por que está parecendo que está sempre atrasado? Parece que está sempre correndo atrás da máquina. Quem tem essa sensação? Não levanta a mão não, tá? Quem tem essa sensação que está sempre correndo atrás da máquina? Sempre correndo, a gente tem esse ditado popular aqui, né? A gente sempre tem a sensação que a gente está sempre atrasado, sempre correndo atrás da máquina. Aquela aceleração, sabe por que isso está acontecendo? Nós não estamos antecipando o tempo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos de forma extravagante, expressando a nossa gratidão ao Senhor. Já fizemos isso há algum tempo. Eu gosto de conversar com os irmãos que gostavam de subir no monte. Quem que já subiu no monte aqui? Levanta a mão. Foi para o monte lá orar. Isso, bênção. Gosto de conversar com os irmãos que subiam no monte. Que tempo legal, que tempo gostoso. Os irmãos que faziam campanhas de oração, de jejum, que passava 5, 6 dias de jejum. Levanta a mão aí, quem era? Quem gostava de fazer jejum aí? Eita Jesus, que coisa. Amados, que maravilha. Que coisa maravilhosa. Agora vocês que levantaram a mão, não parecia que naquele tempo não parecia que o tempo, vocês sempre estavam na frente do tempo? Não parecia que quando vinha um problema já estava a solução, já estava, o quê? Não, gente, a gente fala, não, porque, não irmão, está aqui escrito. Toda gratidão extravagante, toda adoração extravagante vai te levar a antecipar o tempo. Isso não é doutrina de igreja, isso não é doutrina de pentecostal, não é doutrina de vertical, horizontal, não, é Bíblia. Se você acha que simplesmente é um platô, eu vou para a igreja, vou assistir o culto, vou para casa, está tudo ok. Não. Há um lugar que o Senhor tem nos chamado para uma gratidão extravagante, para que nós venhamos a entregar tudo. Isso nunca mudou. Por quê, pastor? Porque nos últimos dias você precisa estar à frente dos seus dias. Você precisa antecipar. O Senhor te chamou num movimento profético. O Senhor te chamou para que você antecipe o tempo. Em ações, em atitude, em oração, em perseverança. Antes do inimigo se levantar daqui a 3 semanas, daqui a 2 semanas, nós já estamos largando aqui a adoração, quebrando ele lá na frente. Você entende o que é isso? Antes, enquanto o inimigo está achando que está preparando alguma cilada para você, em algum canto reunido, daqui a pouco quando eles estão lá reunidos, a data vai ser essa vai ser lá 20 de abril, daqui a pouco chega o anjo do Senhor e destrói toda a mesa do inimigo e puf! Por que isso? Porque havia adoração, havia gratidão extravagante. Que não era sobre se o pastor me mandava, me impedia para fazer. Não era sobre se a igreja fazia uma campanha. Não, mas era o meu coração de gratidão ao Senhor. A Bíblia não me fala que essa Maria, a Bíblia não me fala que Maria, que o irmão dela mandou ela fazer isso. Não me fala que Marta mandou ele fazer isso. Não, a Bíblia me fala ela.
Maria, de forma extravagante, se apresenta diante do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: por que você parou? Por que você parou de ser extravagante? Vou convidar o ministério de louvor. Por que você parou de ser extravagante? Por que você parou de entregar tudo? O Senhor falhou com você em algum momento? Naquele tempo que você se derramava, naquele tempo que você expressava, o Senhor falhou contigo em algum momento? O Senhor faltou contigo em algum momento? O Senhor falhou contigo em algum momento? Por que você parou? Ah, pastor, minhas situações, a minha vida, as pessoas, isso e aquilo. Meu irmão, é sobre você e ele. Irmão, você pode passar a sua vida inteira nos bancos de igrejas distraídos. Você pode passar a sua vida inteira no banco das igrejas totalmente distraído, só fazendo aquilo que alguns aqui em cima mandam você fazer. Levanta a mão, baixa a mão, dá glória, não dá glória, faz isso. Você pode passar simplesmente a toda a sua vida aqui na terra desse jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: lá nos céus vão ter pessoas que querem adorar ao Senhor. Lá nos céus vão ter pessoas que querem se derramar no Senhor. Você não pode ficar esperando que alguém fale para você sobre a sua adoração extravagante, sobre a sua gratidão extravagante. Por que você parou de fazer o que você fazia? Por que você parou de investir naquilo que você investia, que o Senhor falou contigo que era para investir? Por que você parou de ajudar o outro? Por que você parou de estender as mãos? Por que você parou de orar? Para aquela mulher, irmãos, a expressão da gratidão dela era 1 ano de trabalho. A expressão, o preço da gratidão dela era 1 ano de trabalho. E todos olharam o preço. Jesus falou que ela nunca seria esquecida pela eternidade. Ai, meu Deus, Senhor. Você pode estar achando que é muito a sua generosidade. Você pode achar que é muito aquilo que você se apresenta diante de Deus. Agora imagina você ouvir dele: não vou te esquecer pela eternidade. O quanto você quer se derramar? Qual é a tua disposição de se derramar diante dele? Aquela mulher derramou tudo que ela tinha. Vou convidar você a ficar de pé.